Mr. António Barbosa, antes de mais, muito bem-vindo à nossa comunidade da Foot Magazine. Eu queria começar por perceber quem é o Mr. António Barbosa do ponto de vista profissional, também do ponto de vista pessoal, para que se pudesse apresentar para as pessoas que estão lá em casa e para os treinadores que eventualmente não o conhecem, também o conhecerem um bocadinho melhor. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que estão a realizar e desejo que continuem com a mesma ambição em crescer e abrir oportunidades para todos nós que estamos a começar. Obrigado. A minha entrada no futebol é como quase todas as crianças. Eu vivia numa aldeia e havia diferentes modalidades esportivas. Eu felizmente tive uma formação eclética, eu vim dos esportes de combate e depois é que entrei mais tarde no futebol. Andei pelo hockey patins, pela natação, pelo ténis, tudo federado, e conseguia ser mau a tudo, que é uma coisa, uma coisa interessante. E depois, naturalmente, e com a história é comum, os amigos convidam-nos para ir fazer um treino e ficamos e vamos jogando, e começo mais tarde então no futebol federado, nos clubes da minha região, o Vila Verdense e o Amares, tendo ainda passado pelo Lagoense, que é o clube da minha terra natal. Posteriormente deu-se entrada no ensino superior, na universidade, e decidi, porque pensei e sabia, tinha perfeita noção que o nível competitivo que eu poderia jogar não ia satisfazer em nenhuma medida aquilo que seriam as minhas expectativas, e também não me dediquei, nem tinha capacidade para perceber que se me dedicasse poderia ser um pouco melhor do que era realmente, que era muito mal comigo, não jogava em lado nenhum. Não me dediquei sequer a tentar, então dediquei-me sim a estudar e a ter uma arma que fosse diferenciadora. Tive a sorte de entrar numa instituição e de conhecer pessoas que desenvolveram a minha vontade de saber mais sobre o jogo, sobre a modalidade esportiva, em particular o professor João Aroso, o professor José Neto, e achei que no final da licenciatura teria que ter uma arma diferenciadora perante os meus colegas, sabendo eu que de antemão que havia um mercado muito grande que estaria a abrir, que era o mercado do treino, fosse em que dimensão fosse na observação, fosse na dimensão mais física, se fosse... E percebi que teria que me especializar, então realizei um diploma de estudos avançados e posteriormente realizei um doutoramento sempre na área do futebol e da performance e da capacidade, no fundo, da capacidade de conhecimento, para posteriormente ter a capacidade de tentar poder ajudar. Paralelamente a este desenvolvimento houve claramente e sempre em mim uma vontade muito grande de trabalhar. Eu comecei a trabalhar felizmente de forma sazonal muito cedo, eu tinha 16 anos, e cultivei sempre essa vontade, e por isso assim que entrei na universidade comecei também a treinar e tenho a felicidade de ter vindo, e a primeira equipa que trabalhei foram os Benjamins da Escola de Futebol Fernando Pires, e cultivei sempre esse gosto de treinar independentemente do nível competitivo onde estivesse e independentemente das oportunidades que poderiam ou não surgir. Por isso ter simpatizado logo com vocês, com a vossa forma de estar e de abordarem esta perspectiva, isto que é o futebol, com o intuito de quebrar dogmas, porque é isso que nós devemos resumir ao jogo em si, ou seja, 11 contra 11, e quem for melhor e mais organizado terá que ganhar, e a vida também deve ser vivida dessa forma. Então tive essa possibilidade de começar a trabalhar na Escola de Futebol Fernando Pires e gradualmente e de forma muito lenta fui subindo de graus. Comecei a trabalhar posteriormente no Vila Verdense, tive várias épocas, coordenei a formação até ao sub-7, posteriormente fui para o Trofense, na formação também, tive 4 épocas e meia no escalão de iniciados, depois do Trofense, e paralelamente criámos uma academia de futebol na nossa região que tinha fundamentalmente um cariz social. Nós não tínhamos literalmente nenhuma expectativa desportiva, tínhamos sim a grande ambição de cultivar o gosto pela atividade física recorrendo ao futebol, esta modalidade desportiva, e durante 6 anos desenvolvemos essa atividade e depois em 2013, que foi o ano em que eu terminei o meu doutoramento, eu na altura, como disse inicialmente, trabalhava em muitos locais, tinha uma empresa de atividades ao ar livre, trabalhava na escola e rescindi com tudo, vendi tudo e disse, um bocadinho que o Gonçalo também fez, tens um ano da tua vida para tu ou vais para o futebol de forma profissional ou tens que arranjar um trabalho a sério, porque já chega de andarmos em 50 sítios ao mesmo tempo. O ano não foi um ano, foi 1 ano e 2 meses, muito difícil, de muitos contactos, em que eu fazia o horário de uma empresa. Eu entrava às 8h30 no meu escritório, tentava entrar em contacto com pessoas de todo o lado do mundo,
tinha uma pausa para o meio da manhã, e tinha uma pausa para o almoço e depois voltava à tarde e trabalhava até às 6h30 da tarde, salvo erro. No final desse ano, experimentando tudo, não tive nenhuma oportunidade direta no futebol, tive sim uma oportunidade que se relacionava com o ensino superior, então eu vou dar aulas para a Guarda. Quando aceito o contrato da Guarda, tenho um amigo em comum que me aborda para ir trabalhar de forma profissional para a Process Academy, na última divisão regional, mas tinha um senão, não é? Isto não há velas sem senão, que é, eu ia trabalhar por dia o que trabalharia na universidade por semana e receberia 1/3 do vencimento do que recebia na universidade. A conversa com a minha esposa demorou 2 minutos, felizmente. Ela perguntou-me, não é o que tu gostas? E resolveu-se facilmente. E entrei então na Process Academy, foi claramente o projeto mais revolucionário que estive, fruto também da pessoa que estava à frente, o Miguel Milhão, e a forma como ele vê o mundo e como ele percebe esta questão da vida e da nossa essência, das nossas motivações, dos nossos quereres, nossa dedicação e nossa vontade em contrariar o nosso nurture e alternar o nosso nature, não é? O tudo junto, ou temos a capacidade de alterar e ir no caminho que pretendemos. Posteriormente à Process, aquilo correu de uma forma lindíssima, nós subimos de divisão, batemos um conjunto de recordes fantásticos e fundamentalmente conseguimos ajudar na medida do possível, que o treinador ajuda vários jovens a ascender a patamares nacionais. Nessa transição no verão tenho uma oferta para ir trabalhar para a Aspire Academy e tinha aceito a oferta e liga-me o Eduardo Milhão, que é o pai do Miguel Milhão, a dizer que ia ser o presidente do Vila Verdense se eu quisesse ser o treinador dele. E eu disse, claro que sim, e voltámos ao mesmo. Voltei a não ter emprego, porque o vencimento não era alto, voltei a ter que arranjar uma forma de subsistência para além do futebol, voltei a ter que dar aulas, e na altura fui dar aulas para a Guarda, ou seja, fazer 1500 km por semana, Guarda e Viseu, salvo erro. A história do Vila Verdense é uma história, felizmente, de muitas alegrias, muitas conquistas, de muitos recordes. Temos recordes em 2 anos na mesma equipa, de forma consecutiva, temos recordes de vitórias, fomos 2 vezes o melhor ataque, temos a felicidade de ter trabalhado com 12 jovens que se promoveram depois para os campeonatos nacionais e profissionais nacionais já estávamos. Temos um play-off, temos uma eliminação do Boa Vista, temos uma eliminação do Vizela na casa deles, temos uma ida ao Alvalade onde empatámos 4-0, como dizemos, de jeito de brincadeira, mas foi fundamentalmente um crescimento de um clube. Posteriormente a isso, foi um ano de vazio. Como o Gonçalo também contou, foi um ano onde tivemos muitas abordagens, felizmente, mas nenhuma ia de encontro às nossas expectativas. Então achámos por bem não aceitar. Por muito que nos custasse, e é um caminho, e o caminho do treino e do treinador, pelo menos o que eu conheço, é um caminho de resiliência, de escolhas e de convicções. Não aceitámos nenhuma oportunidade de trabalho. No ano seguinte tivemos uma oportunidade que foi para o Sub-23 do Famalicão, e as propostas e os contextos e se calhar eu precisava desse medicamento. Ensinou-me muito a forma como as coisas são ditas e depois como acontecem realmente, e as coisas correram como tinham que correr, e passado 6 meses ficámos no desemprego. Então apareceu uma oportunidade muito interessante para nós, que era ir trabalhar para o último classificado numa divisão onde tínhamos e temos, acho eu, ainda vários recordes, e achámos extremamente aliciante. Quando digo achamos, é a nossa equipa técnica. Nós já trabalhamos juntos há 3 anos, há 5 anos, e tem sido sempre esta união, no sentido de tomarmos decisões, ainda que eu seja mais a cara, mas eles são realmente o corpo, a maior parte das vezes o cérebro, e as tomadas de decisões são muitas vezes em conjunto. Apareceu o Trofense, fizemos um trabalho que consideramos excepcional, conseguimos a manutenção ainda que depois não fosse necessário. No ano seguinte, este ano que começámos a época, construímos a equipa, construímos a melhor defesa do país, que ainda agora felizmente que o é, e que tenha muito sucesso e consiga uma promoção, e em dezembro somos despedidos.
então estávamos em primeiro lugar, tínhamos pontos de avanço, foi uma questão da direção, não teve que ver propriamente com a parte desportiva, penso eu, teve que ver com opções e nós temos que viver agarrados às nossas opções e convicções. E felizmente a vida dá umas voltas muito interessantes, que é somos despedidos numa divisão e somos contratados na divisão seguinte. Ainda que houvesse muitas dificuldades lá associadas, nós achámos mais uma vez que seria um desafio que tínhamos que aceitar e tivemos a sorte de trabalhar para um grande clube e fazer o que gostamos, que muita gente não faz, por isso somos sortudos. De uma forma resumida, é isso. Falou aí muito sobre a sua equipa técnica e da forma como trabalham sozinhos e, como trabalham em conjunto. Eu queria perguntar que áreas de intervenção é que hoje em dia não abdica nesse contexto de maior rendimento, o que é que se foca e que especialidades é que essas pessoas têm? Okay. Nós procuramos ser o mais ecléticos possíveis dentro do futebol, ou seja, procuramos adicionar conhecimento àquilo que fazemos, não querendo em nenhum momento ser totalmente inovadores. Por uma razão simples, o futebol é ver-se a mudanças radicais. Há uma expressão que utilizamos muitas vezes quando nos queremos contextualizar, que é: nós não queremos ser a última bolacha do pacote, o gajo que sabe tudo. Não, nós queremos ser alguém conscientes, conhecedores do mercado, sabendo da essência de inovação, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de fazer as pessoas, fundamentalmente os jogadores e as estruturas que estão à nossa volta, ir de encontro a estas evoluções com passos muito graduais. Então o nosso objetivo é decompor degraus para elevar as estruturas. Dito isto, a minha especialização é obviamente na performance, na observação e análise da performance, seja ela a nível micro, ou seja, a estrutura do jogador, seja em níveis mais setoriais ou intersetoriais, a estruturação de uma equipa, da dinâmica de uma equipa. E obviamente ter um conhecimento pessoal das nossas características da nossa equipa, que obriga também a observação e a reflexão sobre aquilo que é o nosso ser e o nosso estar, ou seja, aquilo que nós estamos a treinar, como é que estamos a treinar, dentro do treino, o trabalho que tenho com o professor Rui Rezende, que é a monitorização do nosso foco atencional, quanto tempo é que nós gastamos efetivamente direcionado à organização ofensiva, defensiva, ao critério no último terço na finalização, aspectos depois mais operacionais que depois vão variando ao longo da época e das equipas e dos problemas que nos vão surgindo. Outro ponto de intervenção que consideramos muito importante é obviamente a dimensionalidade física, como é que nós podemos desenvolver as capacidades físicas dos nossos jogadores. Nós gostamos de acreditar que nós desenvolvemos jogadores, então procuramos mesurar isso e essa área está mais entregue ao João Moraes, que faz essa articulação não só com a avaliação quando nos é possível, nós temos que adequar às realidades que temos. Então dentro destas dificuldades que temos, até porque temos entrado a meio das épocas algumas vezes, tentar tirar o melhor proveito possível daquilo que são os estados iniciais dos jogadores e como é que os vamos elevar para estados de maior capacidade. Sem nunca nos esquecermos daquilo que é o fundamental, até por vezes diretores, nós temos que perceber o nível onde eles estão, dentro daquilo que é a nossa capacidade de o perceber e depois criar estratégias para os desenvolvermos, porque para crescer uma estrutura, um clube, nós temos realmente que crescer em conjunto. Ou seja, entrando na área da psicologia, da sociologia, entrando nas áreas mais abrangentes, mas tem uma dinâmica e um peso muito importante no rendimento final. Ou seja, tentamos, à medida que procuramos crescer no nosso meio profissional, crescer as pessoas que estão à nossa volta, que nos fazem crescer a nós, através da sua competência, obviamente, e da sua capacidade de ajudar a criar soluções e, ao mesmo tempo, à medida que vamos nos desenvolvendo, a minha exigência com a equipa técnica é que cada vez se especializem mais numa área, para podermos realmente delegar e novamente criar patamares de excelência superiores. E falou aí também dessa relação e desse foco no jogador. Eu queria perguntar quão treinável é o jogador, porque nós normalmente temos esta dicotomia em pensar em tentar levar o jogador ao limite. Eu queria perceber do ponto de vista do Mister até onde é que nós podemos ir com o jogador e até onde é que o jogador pode ir do ponto de vista individual. Sem querer pôr limites, eu acho que o grande limite é quanto é que o jogador quer treinar, até que limite é que ele quer ir. Uma das coisas que aprendi no projeto da Prozis Academy foi exatamente isso, nós não motivamos quem não quer ser motivado, nós não estimulamos nem desenvolvemos quem não quer ser desenvolvido. Por isso parte muito da resposta que está do outro lado. Dentro da resposta que está do outro lado, ninguém aprende com quem não gosta e percebemos que os jogadores têm empatias diferentes com pessoas diferentes e nós treinadores temos que ter a capacidade de
perceber o jogador, perceber as necessidades, saber quais são os pontos-chave que podemos tocar para fazer a roda andar e chegar à motivação que vai levar à melhoria da performance, seja ela em que dimensão for. Mas acredito que muito desta alteração da performance tem que ver com tornar consciente o jogador da limitação e da solução, ou seja, como é que ele deve investir o seu tempo, a sua prática deliberada para superar as suas limitações e tornar aquela limitação num fator extra de motivação para poder realmente estar obstinado na mudança, porque quando estamos em patamares de excelência ou mesmo em patamares inferiores, é necessária alguma obstinação para haver uma mudança, porque 40% do que fazemos são hábitos, e se nós deixarmos que os hábitos tomem conta de nós, provavelmente estaremos no mesmo local onde estávamos aqui há 10 anos, por isso temos que refletir sobre os hábitos e agir sobre os hábitos dos jogadores, sendo que eles têm que perceber que estamos a tentar ajudar. E aí uma questão muito forte, que é a relação que se estabelece com o jogador, de empatia, de respeito, de fundamentalmente eles perceberem literalmente que queremos o bem, queremos o melhor deles e que a nossa vida gira realmente em torno de como é que os podemos ajudar e sermos um ponto para servir e ser um ponto para os desenvolver. Se esta ligação for clara e demora tempo a que este ponto seja estabelecido, demora tempo, é natural, não é à toa que as equipas de elite mantêm o grosso dos jogadores durante muito tempo, que mantêm os treinadores a trabalharem mais tempo. É efetivamente porque é um elemento que promove a ocorrência do sucesso e obviamente depois a capacidade do jogador, do treinador, de todo o contexto, mas se houver esta capacidade e este conhecimento interpessoal, acreditamos que, eu pelo menos acredito que o limite depende daquilo que nós possamos sonhar, depois de trabalhar muito para que aconteça. E esse trabalhar muito envolve o treino coletivo, como é óbvio, mas vocês também consideram o treino individual do atleta, do jogador, como algo importante no vosso planeamento? Determinante. E o treino individual nas dimensões que forem necessárias, desde a dimensão técnica à dimensão, por exemplo, atencional, o foco atencional. Na Prozis Academy, volto a dar muitas vezes este exemplo porque foi um contexto isolado, era um contexto quase de laboratório e que percebemos exatamente isso. Ou seja, as motivações e as necessidades dos atletas são completamente diferentes, todos nós dizemos isso, mas depois olhamos para o treino e o treino é igual em toda a gente, então há aqui uma incongruência. Então se há esta incongruência, se nós sabemos, nós temos que agir e alterar. Dentro desta alteração temos, como já disse anteriormente, ter o cuidado de, sendo o meio e conhecendo o meio, nós devemos partir do pressuposto que o nosso conhecimento é uma mais-valia. Se nós sabemos que a mudança não é bem aceite, então nós temos que criar patamares para que ela seja gradualmente aceite, com coisas simples, comuns, fundamentalmente recorrendo muitas vezes àquilo que as equipas de elite fazem, mas principalmente àquilo que as equipas de elite deixam passar para os jornais, porque sabemos da manipulação da informação, e então torna-se mais comum e mais aceite pequenas práticas que pretendemos alterar nos jogadores, no seu dia-a-dia, para poderem realmente terem uma performance superior, seja a nível físico, que é já mais comum, ou seja, houve um paradigma em que havia um primado e não há melhor forma de operacionalização de uma ideia de jogo que não seja o primado tático, não acho que é a única. E por isso, seja num paradigma mais individual, seja recorrendo à periodização das modalidades individuais ou integradas, qualquer que seja o modelo, termos a abertura para desenvolver o jogador. Um dos aspectos que nós gostamos muito de tentar perceber é os aspectos associados à concentração e à desconcentração. A gente diz, sofremos um gol porque o jogador estava desconcentrado. Ok, então em que medida é que nós agimos sobre isso? E como é que manipulamos as variáveis no treino dos jogadores ou do jogador? Porque não ter variáveis diferentes para um jogador? Se ele é diferente dos outros. E não sendo nada de novo, também não procuro ser inovador, procuro assim ter ferramentas para, perante diferentes contextos, conseguir ter o sucesso necessário, seja desenvolver um jogador, seja levar a equipa a ganhar jogos. E dentro dessas características que falou há pouco, o que é importante ter para criar essa relação com os atletas, eu queria perguntar, consegue identificar alguma característica mais técnica, mais humana, mais personalidade, que os treinadores hoje em dia têm de ter realmente para ter sucesso nesse contexto de maior rendimento? É sempre difícil falar de forma genérica. Eu posso falar daquilo que eu acho pertinente.
Eu acho que a nossa história de vida, cada um tem a sua, deve ser respeitada. E o ser respeitada implica a forma como nós tratamos os outros e como nos tratam a nós. A questão do respeito, que é tantas vezes referido, a questão da lealdade, a questão do compromisso, que é muitas vezes vendido, mas depois chegamos e percebemos que afinal é vendido através de uma fotografia, mas depois não temos as 12 horas de trabalho que estávamos a falar antes, não é, Gonçalo? Ou seja, não há, ou seja, é aquela hora e meia, depois vamos para casa e eu tiro uma fotografia, sou muito aficionado, trabalho muito, mas depois falta-nos o conteúdo efetivo. E isso também é uma forma que eu acredito que o jovem treinador, ou pelo menos é uma forma que eu acredito de estar, que é, se eu trabalhar efetivamente mais que os outros, eles vão perceber naturalmente, os jogadores, que tem alguém com muito compromisso. Porque quando falamos de alguma coisa introduzimos factos, não introduzimos opiniões, como há pouco estávamos a falar. Também sou apologista exatamente do mesmo, é que o palpite e a opinião corrói o jogo, corrói o futebol, elimina muitos treinadores, porque é novo, porque nunca treinou, porque não jogou, porque e depois quando se ganha há sempre outro porco diferente. Sabendo disso também de antemão, temos que jogar com esse elemento e tirar proveito disso. Mas acho que as questões interpessoais, a frontalidade, a facilidade no trato e a abertura podem ajudar, desde que a nossa personalidade, e é isso que eu ponto onde eu quero bater, ser congruente com aquilo que nós somos e nos meios onde estamos confortáveis. Ou seja, voltando ao exemplo, um treinador jovem que aparece, a regra geral é pedido que seja ditatorial ou que afaste. Depende da forma como nós, ou qual é que é a nossa capacidade para gerir o choque. No meu caso em particular é muito grande. Por isso, como é um meio que eu estou perfeitamente à vontade, regra geral, tenho muita abertura. Desde o jardineiro ao roupeiro ao presidente, para toda a gente. Porque no momento em que tiver que marcar um ponto, eu vou marcá-lo e as pessoas conhecem-me. Esse conhecimento, regra geral, acontece com alguém ir embora. Ou seja, é um processo natural que tem que ver com a nossa criação de uma marca, de uma identidade para os jogadores, para as equipas, para os clubes, que nos levará ao longo prazo a termos uma identidade que nos ajuda a facilitar no rendimento dos jogadores e a ajudá-los. E considerando essa marca também, como o Mister falou, como é que gera responsabilidades da sua equipa técnica? Falou há bocadinho sobre isso. Consideras um treinador mais democrático, mais solto, digamos assim, ou um treinador mais autocrático que prende um bocadinho mais e que fecha um bocadinho mais a decisão? Eu acho que o treinador, dentro da sua equipa técnica e dentro dos jogadores, ou seja, do grupo de trabalho da equipa, dos jogadores, deve ter a cara que a equipa precisa. Ou seja, podemos ser um dia um treinador completamente laissez-faire e no dia seguinte um treinador ditatorial. Isso implica, obviamente, que para termos esta dinâmica temos de estar extremamente imbuídos daquilo que é a dinâmica e daquilo que achamos que é necessário para a equipa, às vezes até para a equipa técnica, como já o disse, mas também ter um conhecimento profundo, porque se alicerçamos a nossa equipa técnica num trabalho, o treinador principal tem que ser o que mais trabalha. Ou pelo menos tem que trabalhar tanto como os outros todos. E eles têm que reconhecer essa competência pelo trabalho e não simplesmente por ser um ditador, que são coisas diferentes. A nossa postura pode ser ditatorial, mas alicerçada num conhecimento factual e não simplesmente em opiniões. E, que eu me recordo, acho que nunca utilizei essa questão ditatorial com a equipa técnica, sim com os jogadores, em determinados momentos, porque sentimos que são momentos chaves de uma época. Por isso, assim como na dimensionalidade tática, ou técnica, ou estratégica, o treinador deverá ter a capacidade de adequar às necessidades, mas também ter a possibilidade de ter o conhecimento de, recorrendo a qualquer elemento extra, há pouco falámos do treino complementar ou do treino individual, ser capaz de periodizar de forma individual para chegar depois ao coletivo. Ou seja, quantas mais ferramentas o treinador tiver e souber adequar ao contexto, acho que mais preparado está para ter sucesso. A liderança é uma ferramenta de ligação determinante no sucesso de uma equipa. Acho que também devemos saber jogar com ela, de acordo com os momentos que achamos pertinentes e que temos experiência, no nosso caso em particular, o professor Rezende que me ajuda exatamente nesta reflexão, temos a experiência para operacionalizá-la, porque realmente a experiência é a mãe de todos os saberes. Um treinador então como líder mais do que chefe, é isso? Sim, como líder, como funcionário, como apanha-bolas, como o que for necessário. Nesse sentido, a palavra de liderança, ou seja, ser aquilo que a equipa precisa, ser aquilo que o clube precisa. Acredito muito mais nisso. E ser fundamentalmente alguém que eles reconhecem que eu também estarei lá sempre para os ajudar,
para os proteger naquilo que necessitam e para os incentivar, sendo eu o elemento que traz a inovação muitas vezes à equipa, mas também eles sabem que a partir do momento em que cumprem aquilo que são os requisitos, por exemplo, na observação, na quantificação dos comportamentos padrão, dos comportamentos de arrastamento na defesa da zona, se eles trouxerem algo novo, eles sabem que eu vou aceitar desde que me façam o que está determinante e desde que nessa inovação traga algo que os jogadores vão perceber. E é neste mediar que é a minha função. E é importante também saber dizer que não e também poder dizer que não. Como é que lida com esta, quando há propostas, quando há uma influência e um impacto do mercado e um estímulo do mercado, é importante saber dizer que não? Eu acho que é muito importante saber dizer que não. Há pouco retratei aquela experiência que tive, porque tendo em atenção ao perfil que eu sou como treinador, o percurso que tenho, temos a noção todos que é um percurso facilmente aniquilável no mercado. Então temos de ser muito conscientes que estamos sempre dependentes dos próximos 3 jogos. Esse é o ponto de partida. E estando dependentes dos próximos 3 jogos, estamos também dependentes do nosso sucesso se caírem em nós as tomadas de decisões. E é isso que nós acreditamos. Se eu for capaz de escolher a minha equipa técnica, os meus jogadores, a forma como a estrutura do clube vai funcionar, como é que nós organizamos um estágio, por exemplo, ou como é que nós organizamos uma pré-época, e eu acredito que estou mais perto do sucesso. Dito isto, esta tem que ser um elemento determinante da minha tomada de decisão para o meu futuro. São 3 jogos. E por vezes 3 jogos são 7 dias. Por isso, é muito importante saber dizer que não, mas é mais importante para mim ainda saber convencer as pessoas de que a nossa proposta é a melhor para nós todos. Do ponto de vista mais conceptual, eu queria perguntar, considera-se um treinador mais ofensivo, mais defensivo, é um treinador que se adapta? Como é que olha para esta questão hoje em dia? Bem, nós já fomos 5 vezes o melhor ataque em diferentes competições, se nós gostamos de atacar. Se uma vez fomos uma equipa completamente de ataque posicional, já fomos equipas de transição e fomos equipas fundamentalmente de bolas paradas. E o que é que o caminho me tem ensinado? Voltando à ideia dos 3 jogos e tendo essa consciência, nós temos fundamentalmente que chegar à melhor receita possível perante os ingredientes que temos. Ou seja, perante os jogadores, o contexto, o nível competitivo, a equipa, o momento que as equipas flutuam ao longo do ano, a consistência, a confiança, até a dimensionalidade física de um jogador varia, ter a possibilidade de ajustar para lhes darmos armas para que eles tenham sucesso. E aí também se cria interação, quando eles percebem que o treinador está realmente a ajudá-los, ou seja, que eu não estou a conseguir fazer isto, mas ele consegue arranjar aqui uma solução e cria confiança. Eu acho que isso é muito importante. Dito isto, o que nós gostamos todos é de controlar e dominar. Mas quantas vezes vamos ser a melhor equipa do campeonato? Quantas vezes nos vai ser dada essa oportunidade? Não tendo essa possibilidade, e isso foi uma reflexão que tive no Trofense, fomos disputar um play-off de subida, e se durante o campeonato nós ganhávamos de goleada, chegámos ao play-off e percebemos que, para além de não ganhar, nós não conseguimos impor um jogo. Então são essas pequenas reflexões que a vida nos vai dando, a experiência nos vai dando, e a reflexão, juntamente com treinadores mais experientes, que nos ajudam a procurar evoluir dentro daquilo que nós podemos evoluir. É óbvio que gosto de uma equipa que controla e que domine, gosto de uma equipa que tem a capacidade de jogar em ataque posicional, tem a capacidade de ter um primeiro momento de construção que tanto varia a largura como a profundidade, consiga variar e gerir os ritmos de jogo, tem uma equipa que na etapa da criação consiga entrar pelo meio ou pelo lado e consiga finalizar o processo ofensivo o maior número de vezes estando organizado, o que implica que quando perdemos a bola podemos transitar rapidamente. Mas isto é utopia, é o que toda a gente quer. E eu acho que o melhor elemento é, perante esta utopia, pegar na realidade e dizer, ok, o que é que nós conseguimos fazer daqui dentro daquilo que é o nosso conhecimento e não daquilo que é a capacidade dos jogadores, que são coisas diferentes. E para começar uma semana de trabalho, quando pensa no microciclo, quando pensa naquilo que é o planeamento, primeiro se o pensa a médio prazo ou a curto prazo e depois que informação é que precisa dos vários departamentos que falou, dos vários treinadores que o acompanham, o que é que cada um tem que lhe passar e que não abdica, lá está uma vez mais, para começar essa semana? Ok, então... pensar a longo prazo, pensamos o mesociclo de pré-época, porque aí podemos estruturar desde os conteúdos, ou seja, os conteúdos critérios, até uma dimensionalidade física, até uma dimensionalidade estratégica, porque podemos variar, até uma dimensionalidade tática, ou seja, nós elencamos um conjunto de dimensões onde nos focamos, desde a introdução de uma ideia de jogo e a dinâmica de reflexão através da observação dos jogos de treino, do treino propriamente dito, e aí sim trabalhamos em períodos meso. Neste período de meso,
temos em consideração, numa forma genérica, podemos abordar a dimensionalidade física, a dimensionalidade técnica, a dimensionalidade tática, a dimensionalidade estratégica. Na pré-época nós começamos a fazer isto. Dentro destas dimensionalidades podemos falar, obviamente, das alternâncias que pretendemos para um sistema tático, do posicionamento do bloco, mais alto, mais baixo, dos indicadores de pressão ou os jogadores de pressão, das zonas de pressão, ou seja, trabalhar os jogadores para os alimentar numa forma de comunicar que nos vai levar a uma forma de jogar. E aí procuramos alinhar uma tríade, que é a observação, comunicação e exercitação. Regra geral, os nossos exercícios são extremamente simples, o que varia é a complexidade. Mas esta simplicidade leva, obviamente, à liberdade na tomada de decisão do jogador, que é o que nós pretendemos, educá-lo para a autonomia. E esta educar para a autonomia rege pela comunicação. Se o Gonçalo não souber o que é esperado dele, ele vai ter um determinado comportamento preso pelo medo, porque eu nunca sei muito bem o que é esperado de mim. E esta construção a meso também implica, obviamente, dimensionalidades sociais, ou seja, que pontos é que nós queremos ter. Nós sabemos que uma equipa tem 3 períodos determinantes, que é a fase inicial, que é a fase da paixão, onde está tudo bem, a fase do turbulência, onde cada um começa a perceber o seu espaço na equipa, vou ser opção, não vou ser opção, e a fase da superação. Quanto mais rápido nós passamos a turbulência, mais rápido estamos a entrar naquilo que realmente é aquilo que nos interessa. Num período semanal, regra geral, nós fazemos, terminando o jogo e no microciclo semanal, para ser um pouco mais sucinto, terminamos o jogo e fazemos observações separadas, ou seja, eu vejo o jogo sozinho, o Henrique vê o jogo sozinho, o João vê o jogo sozinho e o Fernando vê o jogo sozinho. Depois fazemos alinhamentos da informação, que é o quê? O que é que vai ser dado aos jogadores do ponto de vista coletivo e de encontro àquilo que periodizamos na pré-época sobre uma ideia de jogo, mas também um modelo de jogo que evolui ao longo do tempo. Que informação visual vai ser dada? Que informação verbal vai ser dada? E como é que nós alinhamos estes pontos? Paralelamente com isso, que informação individual vai ser dada? Ou seja, que cortes individuais vamos passar para os jogadores e porquê? Ao mesmo tempo fazemos análise quantitativa para perceber, ok, dentro da ideia de jogo que nós queremos evoluir, o que é que nos está efetivamente a acontecer? Conseguimos recuperar a bola alto, baixo, conseguimos fazer as interseções, o jogador de referência está a ser ou não está a ser? Será que temos um Gonçalo que consegue interceptar 20 bolas ou que não consegue e tem mais capacidade no desarme? Para a partir daí fazer ligeiros ajustes e desenvolvimento no modelo de jogo. Quando se diz que o modelo de jogo não cristaliza, para nós isto simboliza que o não cristalizar parte das nossas ideias do treinador, parte do conhecimento dos jogadores. E se eu conheço o jogador, então vou ter que o potenciar. Se eu sei que o jogador X é capaz de interceptar mais bolas numa determinada zona, porque tem uma forte capacidade de leitura de jogo, de antecipação, é muito rápido em espaços curtos, então eu vou ter que preparar um modelo para ir de encontro e servir o jogador. Portanto, regra geral, segunda-feira, tendo jogo domingo, nós antes do treino reunimos, percebemos estas análises qualitativas, quantitativas, fazemos descrição daquilo que serão os nossos focos atencionais na semana. Segunda-feira, primeiro treino, nós dividimos a carga e descrevendo o microciclo de uma forma sucinta. Dividimos a carga de treino sobre quem não jogou com trabalho complementar, com regimes de velocidade resistente, alta intensidade, associados às ideias de jogo ou a uma dimensionalidade física, por vezes uma coisa simples. Se estiver a chover muito, não temos campos para fazer trabalhos de tração, os jogos reduzidos no futebol, não é? Então temos que ajustar. E os jogadores que não jogaram podem ir, através dos exercícios que queremos, fundamentalmente numa vertente aeróbia, de recuperação, tanto podem ser elementos de dimensionalidade técnica, tática, com baixa intensidade, mas que vão de encontro às necessidades, ou seja, vão suprimir os erros do fim de semana passado. Quarta-feira, por regra geral, gostamos da folga na terça-feira, porque acreditamos que se vemos de um ciclo positivo ou de um ciclo negativo, quando temos a folga, tudo ajuda a redirecionar o foco atencional dos nossos jogadores. Até para a nossa comunicação, que é quarta-feira voltada para a vitória, regra geral, porque também não sabemos estar de outra forma, independentemente do adversário, temos que ter um seccionado do ponto de vista emocional para preparar depois da semana seguinte. E na semana seguinte, e nesse período de folga para os jogadores, regra geral treinamos de manhã, procedemos à observação do próximo adversário, ou seja, com quem vamos jogar, o que vamos jogar, a observação, como já referimos, dividida, juntamos os pontos na quarta-feira à tarde, segunda e terça observamos, quarta-feira à tarde juntamos, definimos que dimensionalidades estratégicas vamos abordar para aquele jogo, definimos possibilidades de ação, de intervenção, e até soluções para o próprio jogo. Na quinta-feira, na quarta-feira é mais uma dimensionalidade
técnica, tática, mas também muito física. Gostamos de equipas intensas, sejam agressivas, sejam impressionantes, que sejam capazes de impor uma dimensionalidade de jogo, ou pelo menos uma intensidade ao jogo diferente do adversário, e tu sei que também toda a gente diz isso, porque é um lugar comum, mas sentimos que conseguimos impor isso, e até pelas experiências que temos tido em jogos de taça, que não é por aí que estamos a perder neste momento, estaremos a perder por outros que temos que refletir, obviamente. Na quinta-feira uma dimensionalidade mais aberta, mais tático-estratégica. Sexta-feira decompomos ali a operacionalização do trabalho, o Henrique ficando mais com a parte da organização ofensiva e eu mais com a parte da organização defensiva, porque percebemos num determinado momento, ok, nós ofensivamente já conseguimos pôr equipas a fazer golos, mas temos que sofrer menos golos, então vamos nos focar mais nesse aspecto, e sempre que há algo novo gosto de ser eu a inovar, ou pelo menos a tentar chegar a uma solução, e a partir daí vou delegar, olha, podemos seguir este caminho, porque é muito esta a ideia que eu acredito do treinador. O treinador dos treinadores deve ser alguém que ajuda, incentiva, tem mais experiência naquela área específica e consegue de alguma forma ajudar para que depois as pessoas se desenvolvam. Ou seja, esta liderança na sua gênese é transformista, mas esta transformação demora tempo e prática operacional. Eu passei aqui umas etapas relativamente à distribuição de informação sobre os jogadores, mas é sempre nesta dinâmica dialogante e fundamentalmente de refletir, ou seja, fazemos o exercício não corre bem por algum motivo, vamos refletir porque é que ele não correu bem, vamos contextualizar o exercício, vamos refletir em grupo, muito com a equipa técnica que tem visões diferentes, e vamos procurar uma solução melhor, para na próxima semana estarmos ligeiramente melhores preparados, mais preparados e mais adequado ao contexto que nos vai surgir novamente. Do ponto de vista da sua rotina diária, porque há muita gente por vezes que erradamente pensa que o treinador vai ao campo e está lá 2 horas e vai embora para casa, eu queria perguntar se pudesse explicar e se pudesse expor aqui qual é a sua rotina diária, a que horas é que chega ao clube, o que é que faz durante o momento que lá está e depois a que horas é que também vai embora, e se a cabeça também para quando não está no clube. Eu acordo, regra geral, às 5h50 da manhã, chego ao clube às 7 da manhã, sou a primeira pessoa a chegar. A equipa técnica não chega comigo porque eu não gosto. Eu gosto de ter um período de manhã onde faço os ajustes necessários, faço a reflexão sobre o treino ou sobre o dia de trabalho. Às 8 horas eles entram no clube, nós fazemos uma primeira reunião em jeito de briefing sobre o que estamos a falar anteriormente e outros pontos que possam surgir. Temos, neste caso em particular, temos que nos deslocar para outro sítio para preparar o treino, também somos os primeiros a chegar lá, regra geral. Fazemos a preparação do treino com o resto da equipa técnica, onde ligamos as informações necessárias sobre o treino, desde as condutas critérias, ou seja, o que é que queremos seja verbalizado, a colocação das pessoas, a dinâmica da alternância, o tempo de pausa, as transições de exercícios, tudo aspectos que possam ajudar ao tal treino com intensidade, para jogar com intensidade, mas também um treino com concentração para estarmos concentrados. Posteriormente ao treino, regra geral, ficamos num local, ou seja, onde fazemos reflexões pós-treino, é pedido aos treinadores que façam uma reflexão sobre a intervenção deles, sobre o CCC, o funcionamento, a nossa articulação como equipa técnica, mais esta equipa mais direta que está a trabalhar diretamente comigo, por volta da 1h paramos, e estas questões de confinamento trouxe aqui algum constrangimento, que é muitas vezes eu ficava a almoçar e ficava no clube de tarde sozinho porque tínhamos limitações, mas o trabalho é 24 horas de tarde, dá-se a observação do treino, a observação do jogo, a preparação do jogo, a preparação dos exercícios. Regra geral, chego a casa às 8 horas, janto quase sempre com a minha família e procuro ter meia hora para brincar. Eu tenho 2 filhos pequenos, a Bruna tem 4 anos e o Eduardo tem 2 anos, e procuro ter meia hora por dia para estar com eles, e nem sempre tenho tempo para estar com a minha esposa, mas meia hora por dia para estar com eles e para brincar com eles nem sempre consigo ter, e depois volto a trabalhar, deito-me por volta das 10h30 da noite e dia seguinte continuo outra vez. Por isso essa é a rotina diária que nós temos. Não quer dizer que por vezes à noite não trabalhamos até mais tarde, mas gosto de ter este biorritmo porque ajuda depois a ter um rendimento mais adequado durante o dia. O Mister também é professor, também está ligado aqui à parte académica. Eu queria perguntar qual o contributo do ensino formal versus aquela experiência mais prática que nós temos quando vamos para o contexto, e o Mister também começou cedo e teve essa intenção. Se tivéssemos que balancear, consegue fazê-lo, e qual é que hoje em dia poderá ter um maior impacto, maior influência para os treinadores, quem está a começar?
Bem, eu acho que como disse, as nossas vivências são sempre o mais importante da nossa carreira, pois temos de tirar o melhor proveito delas. O ensino dá-nos realmente a capacidade e a frieza e o distanciamento de podermos, num determinado momento, às vezes de insucesso, vestirmos uma capa de professor que protege e conseguimos ter um lado mais pedagógico, mais distante. Por outro lado, também nos obriga a termos a tal necessidade de, ok, se eu sou professor, eu tenho que ajudar a que ele tenha sucesso. Então, se ele não tem sucesso, e digo muitas vezes isto à equipa técnica, se falamos e eles não ouviram, foi porque nós não falamos. Esse é o nosso ponto de reflexão como professor. O que nos obriga àquele processo de servidão. Eu estou aqui para servir os outros, para ajudar os outros. E essa exigência e essa necessidade de satisfazer e de ajudar e de compor e de criar patamares de sucesso e de refletir obriga-me a tirar o melhor que aprendi no ensino, porque nós ensinamos para pessoas completamente diferentes. Como disse anteriormente, ninguém aprende com quem não gosta e muitas vezes no ensino nós temos que saber estar de forma genérica para que as pessoas gostem de nós e que possamos realmente ajudá-los. O lado do treinador é alguém um bocadinho mais rebelde, menos de servidão. Não é que esteja a falar da experiência que tive com um treinador, até tive excelentes treinadores, é um lado que é a necessidade de nós servirmos os outros ou de termos que explicar alguma coisa porque é algo mais comum na prática. E por vezes também me sirvo dela, volto a dizer o mesmo que disse anteriormente, eu gosto de olhar para as coisas e perceber, ok, em que medida é que isto neste momento vai ajudar ou neste momento não vai ajudar. Por isso, partindo destes dois papéis que tive, tirar proveito do instante que estamos a viver para ser ou mais treinador ou mais professor, para ser mais pedagógico, mais incisivo, mais ditatorial, mais exigente, porque o professor por vezes não pode ser tão exigente como é um treinador que tem que o ser. Dependemos de resultados, por isso tem que haver exigência para toda a gente. Exatamente. Do ponto de vista, sendo a Foot Magazine uma plataforma que procura colocar os treinadores em contacto direto com o contexto profissional, eu queria perguntar qual a influência que considera que nós podemos ter para os treinadores que estão a começar e para os treinadores que estão neste momento no mercado também, que procuram este tipo de contacto. Bem, quando o Marco falou comigo sobre vocês, eu contei-lhe uma história que aconteceu comigo há 20 anos, foi com o professor Josualdo Ferreira. Então eu estava a fazer a licenciatura e durante um mês liguei para o Sporting Clube Braga todos os dias, que eu queria estagiar com ele, mas as portas não abriam. Passado isso, eu sei que fui para o estádio e assisti a vários treinos quando era possível e tentei entrar em contacto com o professor, eu não sei se foi mais 2 ou 3 semanas e não consegui. Houve um dia que o professor olhou para mim e comecei a falar com ele, ou seja, as portas são realmente fechadas e é difícil e dependemos sempre de alguém que nos dê a possibilidade de ver, de estar presente. Eu tive a possibilidade, porque tenho este hábito natural, eu sei que vou levar um não, mas eu vou bater à porta e depois se quiser dar um não vai-me dar na minha cara ou não. Então tive a possibilidade de estagiar com muita gente, com o professor Josualdo Ferreira, com o professor Rui Quinta, com o Miguel Leal, também com o professor Miguel Leal, com o António Caldas, com o último foi com o Luís Castro, há 2 anos que estive desempregado, porque acredito que é determinante quando nós não estamos a trabalhar, ou mesmo estando a trabalhar, ver os outros, refletir sobre a prática dos outros, não é só sobre nós, sobre a nossa. Refletir muito sobre a nossa, mas perceber os outros. Então, quando são treinadores mais experientes, independentemente da sua formação, se é professor, se não é professor, para mim é irrelevante isso, estão anos à nossa frente. Então nós suprimimos tempo, é como ler um livro, nós suprimimos tempo a vê-los trabalhar e ter a possibilidade de os ver trabalhar e de perguntar porquê àqueles que nos dão essa possibilidade, e estes que eu referi deram essa abertura, é algo que é determinante para o sucesso, para a reflexão, para a evolução, porque eu tive a sorte de ver grandes treinadores com uma abertura enorme e que me permitiram em muito mudar aquilo que eram as minhas práticas, em muito mudar aquilo que eu era até como pessoa para depois ser melhor treinador na medida do possível. Por isso é algo que, se tiverem essa oportunidade, têm que agarrar, porque é extremamente duro, é extremamente difícil, é um mundo fechado. É óbvio que ao fim de 20 anos, como é o meu caso, a bater a porta elas já abrem com alguma facilidade, mas no início elas não abrem, por isso é uma oportunidade que têm que agarrar forçosamente.
E algum treinador que gostasse de ver entrevistado por nós desta mesma forma? Claro, o José Mourinho. Por isso é que eu perguntei 2 vezes. Muito bem, muito bem. Considera-se então um treinador aberto, tem recebido alguns membros nossos com muita amabilidade e sempre com uma abertura muito grande. Considera-se um treinador que procura esta partilha, que gosta de oferecer, que gosta de partilhar e de integrar? Sim, até porque, eu como disse há pouco, vim de contexto onde tínhamos muito poucos recursos, então muitas das equipas técnicas que formei na Prozis, no Vila Verdense, era tudo jovens estagiários, ou académicos, ou seja, curriculares, e lá está, desta dificuldade surgiu uma capacidade muito interessante, que é, os jovens trazem inovação, trazem alguma informação e por vezes muito ruído, mas trazem, não é? Ruído no sentido de nós podemos andar mal informados ou desinformados, não é? E por vezes eles andam mal informados e acham que estão informados, porque depois a realidade e a questão das soft skills é algo completamente que só a experiência é que nos dá, obviamente, mas que criam alguma dificuldade. Mas claramente que percebi que seria uma mais-valia ter estagiários connosco. Então, todos os anos tenho muitos estagiários connosco. Este ano está o Gonçalo connosco, ainda não falei dele, mas temos sempre 2, 3 estagiários e agora com a Foot Magazine temos mais estagiários. Porque, lá está, vão fazer perguntas que por vezes até poderão ser básicas, mas vão novamente dar nova força ou vai provocar uma nova reflexão que vai levar a uma mudança. E não quero viver preso a dogmas. Não quero não fazer isto porque não faço. Não faço isto por algum motivo. Porque acredito que é desta forma ou é daquela forma. Por isso, sempre que há uma possibilidade de estagiar, eu vejo uma oportunidade, sendo que sinto que, por vezes, as soft skills devem ser limadas, ou seja, deve existir uma preparação prévia, como vocês estão a fazer aqui muito bem, para que depois não haja casos que não podem minimamente acontecer, mas por vezes acontece a toda a gente. Exatamente. E que estratégias é que considera que devem ser utilizados pelos treinadores no contexto agora de mais rendimento para se posicionarem no mercado? Hoje em dia o acesso às redes sociais é constante, também existem muitos agentes que nós sabemos que têm uma influência grande, especialmente no mercado onde nós estamos, que é o mercado português. Como é que o Mister tem procurado posicionar-se e dentro também da sua personalidade, que já percebemos que é forte, o que é que tem como preocupação? Bem, como percebem, depois de pegar numa equipa que bate recordes de vitórias num campeonato, somos o melhor ataque, promovemos 12 jogadores para os campeonatos profissionais, fomos o melhor ataque 2 anos seguidos da Série A, melhor defesa também. É óbvio que eu não dominava essa área, porque senão não ficava no desemprego, não é? Ou pelo menos no desemprego, não indo em conta as minhas expectativas. Tem sido algo que tenho dedicado muita atenção atualmente, à questão das redes sociais. Não quer dizer que esteja num bom caminho, porque não estou ainda, não sinto que é algo que tenho que desenvolver, mas felizmente que encontrei, e voltamos à mesma questão, encontrei uma pessoa que me representa atualmente, que é o Nuno Costa, da Avid Sports, em quem identifico um grau de confiança. Então voltamos às pedras basilares, não é? Confiança, lealdade e o mesmo objetivo de vida, que é, ok, nós queremos os dois chegar a um patamar mais alto possível, não sei qual é que é, mas queremos os dois chegar de uma forma linear, não queremos ultrapassar ninguém, queremos chegar porque somos competentes e quando chegarmos queremos estar prontos, o que obriga a um forte sentido de preparação e de dever perante nós próprios e perante a nossa família, que dedicamos muito tempo, e os nossos amigos. E queremos chegar em conjunto. Não temos pressa de chegar, não tenho pressa de chegar à Primeira Liga, eu quero é chegar pronto. E isso pode demorar o tempo que demora. Sei que tenho que estar no ativo, porque também já aprendi isso, não estar no ativo não nos ajuda em nada, e por isso, procurando melhorar a questão das redes sociais, a questão da articulação com outros clubes, articulação no sentido direto, não é aquele sentido mais basilar que por vezes assistimos, que é, se eu fizer um jogo contra o Gonçalo, eu vou jogar para ganhar, eu não vou ser amigo do Gonçalo. Eu digo bom dia, boa tarde, no fim dos parabéns, se tivermos ganho, se não digo felicidades, porque também quando vou ao jogo não vou preparar mais nada, a minha equipa é aquela, eu só quero saber dos meus jogadores, da minha equipa, do meu clube, o resto é acessório para mim. Dito isto, por vezes pode fechar portas, mas são portas que eu percebo e que respeito, mas não são portas que eu quero abrir daquela forma. Ou seja, ter consciência que tenho que desenvolver as minhas redes sociais. Aliás, neste momento começamos a trabalhar com alguém que está a tratar dessa área das redes sociais, desenvolvimento das redes sociais, o networking, que é determinante, ir a sítios, falar com pessoas, dar-nos a conhecer quando acaba o campeonato, porque em campeonato não tenho tempo e não vou deixar de ter tempo, ou seja, não vou abdicar de observar menos a equipa adversária ou refletir menos ou o que é que seja para ir estar com alguém. Não vou, não é um princípio que eu não quero. Primeiro está o trabalho e vou vencer pela competência e depois sim
virar outras situações complementares quando tenho tempo, porque é isso que são as minhas prioridades. Ainda que se possam revelar erradas e daqui a alguns anos mudo, também não vivo preso a esse dogma, se tiver que mudar, mudarei. E acho que, obviamente, aproveitar estes espaços de oportunidade, como é o caso que me está a ser dado agora, para mostrar o nosso trabalho e, fundamentalmente, ter resultados. Quando se ganha ou quando se perde, nós temos de ter sempre resultados. Ter consciente que o futebol é um grande igualizador por isso, que é, o jogo começa 0-0, no final quem ganhou. Independentemente da qualidade da equipa ou do lugar da equipa, que também nunca preze por isso. Não é por ter treinado o último que a equipa tem que ficar em último. Não, se treinei o último e se disse que ia tentar desenvolver a equipa, a minha obrigação é ficar acima de onde eu estou. Isso é que é o que procuro que seja a minha bandeira, mais do que redes sociais, mais do que é que seja, são os resultados que conseguimos atingir face aos contextos. Qual é a sua opinião? Porque hoje em dia em alguns mercados já se utilizam aquelas chamadas entrevistas, que é para perceber se o treinador se faz um match, digamos assim, com o clube e com o projeto. Qual é a sua opinião sobre isto? Se alguma vez teve esta abordagem desta forma ao entrar em algum clube, e como é que vê também pode ser aproveitado esta entrevista e este contacto a priori com o clube para promover o seu projeto? Eu acho que é uma tendência natural, que faz todo o sentido, porque no meu contexto, se eu não tenho uma vida social, se eu não vou a clubes, exceto quando estou desempregado, espero ir poucas vezes a clubes, né? É um bom sinal. Se não tenho a tendência natural de procurar o que é que seja para além do meu clube, no meu caso em particular é uma mais-valia, porque tenho a oportunidade de me mostrar, de falar um pouco com as pessoas, dizer abertamente o que quero e o que eles querem de mim, porque também é, quando vou a uma entrevista, não sou eu só que estou a ser entrevistado, eu também entrevisto as pessoas, independentemente do nível onde eu estou, isso a mim não me incomoda. Se querem contar comigo, eu também quero saber que querem contar comigo, mas que parte de mim é que querem. O que é que vocês querem para a figura de treinador? O que é que vocês esperam realmente? Então acho que é uma mais-valia, acho que é algo que é necessário e é atual. É algo que nos permite ter a primeiro ponto de correlação. Felizmente que as entrevistas têm tido, tem surgido a seguir sempre a oportunidade de emprego, ou seja, foi sempre congruente, mas seguramente que há de haver um dia que não vai acontecer isso, e seguramente tem que aprender alguma coisa. E esta capacidade também que tenho de ter estas entrevistas tem que ver com o tal ano que tive desempregado e que fiz muitas entrevistas e que as coisas não correram bem. Houve muitas vezes que não fui aceito e tive que refletir. E eu acho que isso é que é o aspecto mais importante da nossa vida, não só como treinadores, mas na vida pessoal. Ou seja, se as coisas não acontecem, há um motivo para não ter acontecido e temos que refletir e criar uma solução para que ela volte a acontecer depois. Por isso acho que é esse o caminho, e felizmente que as coisas que acontecem dessa forma e que estão abertas dessa forma. Porque senão também muitas vezes as pessoas são empregos sem saber quem é, como é, como é que funciona, o que é esperado, e quando isso acontece ao fim de pouco tempo vamos ter dificuldades. Os problemas, não é? Falando um bocadinho sobre o percurso, alguma experiência, assim, alguma história mais caricata e mais engraçada que tenha para partilhar connosco? Sabemos que o futebol também é feito disto, como é óbvio. Tenho duas histórias muito engraçadas e esta semana contei-as algumas vezes para falar sobre aquilo que é o futebol e que aconteceram comigo. A primeira foi no Vila Verdense, nós eliminámos o Boa Vista para a Taça de Portugal. Foi a segunda vez que o Vila Verdense jogou contra uma equipa da Primeira Liga e foi a primeira vez que recebeu uma equipa da Primeira Liga, e acho que fizemos um jogo soberbo, não só pela vitória, mas pela consistência na ação, dos comportamentos e da solidez que tivemos em campo. No dia a seguir eu cheguei, como chego habitualmente, muito cedo ao campo. E já não me recordo, foi no café, eu saí do carro e um adepto disse-me: olha, mister, nós ontem ganhamos, mas é só para lhe dizer, quem devia ter jogado, e eu não ouvi o resto da história, porque achei que não era sequer oportuno, virei as costas e continuei. Isto é sobre, e reflete claramente aquilo que o treinador nunca acerta para os outros, mas nós não nos guiamos pelos outros. Nós guiamos por aquilo que é o nosso trabalho, pelo respeito que temos de ter pelos nossos jogadores, que são as pessoas mais importantes para nós, e já nos custou o desemprego. Se eu acreditar mais no Gonçalo do que no José, independentemente de quem manda, o Gonçalo vai jogar. E a segunda tem que ver com a paixão do jogo. Também no Vila Verdense, curiosamente, vocês vão vir-nos desses meios, nós perdemos na primeira época 2 jogos seguidos 1-0. No primeiro jogo fizemos 20 remates e ficou 1-0 para o adversário. No segundo jogo fizemos 20 remates, 6 dentro da pequena área, uma grande penalidade, e perdemos o jogo. Quando acabou o jogo, havia um adepto que estava na rede e que estava a atacar os jogadores. Eu, ao perceber que ele estava a atacar os jogadores, desloquei-me para a beira dele para que ele me visse e para que começasse a falar de mim e não dos jogadores, e deixei-me estar naquela posição para que ele falasse só para mim, à vontade. Então descentrava ali a atenção dos jogadores.
Então, num determinado momento, ele começou a dizer: Barbosa, vai embora, nós não ganhamos a ninguém, vai embora. E eu deixei, e aí ficou o registro. No final dos 2 anos, eu fui embora, porque achei que o ciclo estava concluído e achei que a energia que gastava era de tal ordem, tão forte, que precisaria de uma coisa diferente. E passado alguns meses, eu fui ver um jogo, foi um Vila Verdense-Vizela, e o Vila Verdense perdeu, e foi uma época difícil, infelizmente desceram de divisão a seguir, porque tem um gosto e um carinho muito particular para aquele clube. E quando ia descer a rampa, estava esse adepto ao lado. E quando eu passo, ele disse-me: Ei Barbosa, foste embora, abandonaste-nos. Isto espelha claramente aquilo que é o futebol. É a paixão do futebol. E sei que esta história não aconteceu comigo, já ouvi o Luís Castro dizer exatamente a mesma coisa, mas acho que espelha aquilo que é o seu adepto e o respeito que temos de ter pelo adepto, pela sensibilidade dele, mas também ao mesmo tempo, em algum momento, darmos o desconto por aquilo que nos apontam naquele instante, por aquilo que nos chamam naquele instante, porque é o coração a falar e não é a razão. E onde se vê daqui a 5 anos? Consegue projetar? Tem objetivos, como já falou. Onde é que se vê daqui a 5 anos? Eu, como disse, aquele ano que estive fora ajudou-me muito em determinadas dimensões, e uma foi exatamente essa, foi nesse ano que estive fora e eu achava muito que eu tinha que estar naquele nível competitivo. E o que aprendi realmente agora não é um nível competitivo, é em que nível é que eu tenho que estar como pessoa e como treinador. O nível competitivo pode surgir ou não, podemos ter ou não a oportunidade, podemos ter ou não sucesso, pode haver um conjunto de fatores que levem a que a oportunidade surgem. Ou seja, eu dou o exemplo agora, claro, somos despedidos na 3ª divisão e somos contratados na 2ª. Ou seja, isto, quer dizer, já fizemos trabalhos brilhantes, estávamos em primeiro lugar e ninguém diria que nós poderíamos, e as coisas acontecem dessa forma. Mas acho que acontecem muito porque me deixei de centrar no resultado final e sim como é que eu ia ser o melhor treinador, como é que a equipa técnica ia melhorar, como é que o Henrique ia ser o melhor adjunto que eu tinha, o João Moraes ia ser o melhor preparador físico, o Fernando o melhor observador, e assim sucessivamente toda a gente à minha volta ter esta dinâmica, e eles comigo também, porque isto é 2 sentidos, assim como eu exigi, eles têm que exigir de mim. Se não exigirem e dizem as coisas abertamente, as coisas também não vão no sentido certo. Por isso, daqui a 5 anos eu sei onde gostava de estar, mas fundamentalmente eu tenho que estar preparado para o que é que venha e esperar ter um bocadinho de sorte para que os astros se alinhem para que as coisas aconteçam. E última mensagem para os treinadores que nos cheguem e que também querem chegar a este patamar onde o António já chegou e que também quer vir a chegar. Bem, a única mensagem que eu posso passar é: dediquem-se, trabalhem, deem o seu melhor todos os dias, sejam íntegros verdadeiramente, respeitem os jogadores, respeitem as pessoas todas que estão à vossa volta, do jardineiro ao presidente, com o mesmo grau de carinho e dedicação e de lealdade, e esforcem-se, porque eu também não tenho nenhum truque nem nenhum segredo, não sou nenhum iluminado, nem pouco mais ou menos, sou simplesmente alguém que gosto muito de futebol e que trabalho realmente muitas horas para ter sucesso, o pouco que tive ainda, mas espero que me compense mais daqui para a frente, obviamente. Obrigado, António. Obrigado por este bocadinho. Obrigado.